Olá, sejam bem-vindos a mais um Força do Dar, um programa onde queremos dar voz a associações e projetos que têm impacto na nossa sociedade. A nossa convidada de hoje é a Joana. Olá, Joana, bom Olá, dia. bom dia. Obrigado por ter aceitado o Bom nosso dia. convite. E vai apresentar-nos o projeto Amar Mais. Podemos começar por perceber que projeto é este, que objetivos é que tem? Sim. O projeto Escolhe Amar Mais está na 8ª geração, portanto é um projeto promovido pelo Alto Comissário das Migrações, no âmbito do programa Escolhas, um programa nacional, portanto, cujo objetivo, no fundo, é promover diversas atividades com o intuito de diminuir a exclusão social, a discriminação social também. Portanto, promover uma correta integração social, aumentar a igualdade de oportunidades, nomeadamente com acesso à educação, com acesso também a novas competências que permitam uma integração mais consciente e com um compromisso mais responsável também por parte dos nossos participantes, atuando com crianças e jovens de contextos socialmente desfavorecidos. O nosso projeto em particular atua em 2 empreendimentos sociais, aqui no nosso bairro Cabo Moro, em Rui de Carvalho, fazendo também uma intervenção nas escolas do território da atuação, portanto aqui numa Família de Vila de Paraíso. Certo, e em concreto que atividades é que têm desenvolvido? Portanto, o nosso objetivo, enquanto projeto, como estávamos a falar há pouco, é efetivamente desenvolver um conjunto de competências que aumentem também as oportunidades de conseguirmos diminuir a integração social. Portanto, nós desenvolvemos atividades desde o desenvolvimento de competências parentais, portanto, com os pais dos nossos participantes, o apoio ao estudo, atividades também que promovam uma cidadania mais inclusiva, atividades performativas, atividades lúdicas. Nas férias, nas interrupções letivas, promovemos um conjunto também de oportunidades que estas crianças e jovens de outra forma não teriam acesso. Portanto, no fundo, trabalhamos competências sociais, cognitivas, digitais, lúdicas, emocionais, através das nossas atividades que são diárias, portanto, de segunda a sexta-feira. Certo. E naquilo que é o seu trabalho e a área de atuação do Escolhe Amar Mais, quais é que são as maiores necessidades da população, quer de Cabo Moro, quer do Rui? De Rui de Carvalho. As maiores necessidades desta população em concreto é efetivamente tentarmos aqui dar algumas respostas a dificuldades que vão sentindo, nomeadamente as condições de habitação, as condições sociais. Por exemplo, nesta questão agora que todos nós passamos da pandemia com o confinamento, o acesso aos recursos e a utilização dos recursos digitais, isto porque esta população demonstra uma baixa literacia digital. Portanto, o apoio que nós vamos fazendo de forma diária, no sentido também de colmatar estas necessidades, que aprende-se muito com esta baixa competências que existe nesta população no acesso a múltiplos serviços. Portanto, este é o nosso trabalho e, no fundo, são estas as maiores dificuldades que nós nos deparamos diariamente nesta comunidade onde atuamos. Certo. E que impacto é que acaba por ter este projeto e o trabalho que vão desenvolvendo? Consegue medir esse impacto? Consegue ter alguma noção? Sim. Nós estamos aqui nesta comunidade desde 2019. Portanto, várias mudanças, embora algumas são pequeninas, mas que para nós que diariamente estamos no terreno são mudanças que têm um impacto bastante positivo, nomeadamente muitas das nossas crianças regressaram à escola, estavam sem frequentar a escola, pais que aprenderam, por exemplo, a dominar um equipamento digital, um computador, a redigir uma carta de motivação, dar resposta a um anúncio de emprego, ter a capacidade também de autonomia, de resolverem problemas diários, como por exemplo o cartão de cidadão, irem a um departamento e recorrer, tirarem sozinhos o cartão de cidadão, preencherem um formulário para a habitação social, por exemplo, é algo que eles não tinham autonomia e que através do nosso apoio eles foram efetivamente desenvolvendo aqui estas competências. O apoio social que damos diariamente, nomeadamente através de bens alimentares, portanto é algo que também é muito pedido e é necessário nesta população e que reconhecem em nós, que estamos diariamente com eles,
eles reconhecem em nós este apoio, portanto, esta mediação que o próprio projeto também faz com toda a comunidade envolvente. Portanto, nós funcionamos aqui como um elo que encurta bastante a distância que existia nesta população, nomeadamente na discriminação e nos preconceitos associados. Nós trabalhamos neste empreendimento social principalmente com a etnia cigana, portanto, com todos estes estereótipos, preconceitos, receios, medos também que estão associados à mesma e, portanto, o nosso projeto funciona não só como uma resposta direta a estas necessidades, mas também como a própria comunidade envolvente que consegue comunicar de uma outra forma desde que o projeto existe neste território. Portanto, que a palavra seria mesmo a integração, não é? A integração, sem dúvida nenhuma. A integração e desconstrução de preconceitos mútuos, recíprocos também. Falou-me de dificuldades que tem a população e perguntava que entraves é que encontra na resolução destas dificuldades e desafios que vão aparecendo. Já lhe aconteceu ter realmente dificuldades a colocar em prática projetos e atividades que queriam colocar e que não conseguiram? Sim, sem dúvida. Isto é um projeto, como falava há pouco, portanto é renovável 2 em 2 anos, portanto esta questão também do projeto não ter um contínuo, uma continuidade, obviamente que coloca às vezes algumas dificuldades na continuidade que seria necessária para a equipa que trabalha diariamente e também para a população, portanto isto acaba por ser uma dificuldade estrutural aqui do nosso projeto, da nossa casa, digamos assim. Dificuldades culturais, portanto existem barreiras culturais muito enraizadas que, embora nós tentemos minimizar ou pelo menos diminuir a frequência da ocorrência das mesmas, continuam a existir e, portanto, também para nós é uma dificuldade que nós vamos sentindo e que vamos continuar a sentir, porque efetivamente os resultados de um projeto social são resultados que demoram anos a surgirem, não é? Surtirem efeito e, portanto, é algo que nós caminhamos diariamente, sempre nesta expectativa e na esperança de continuarmos a ver os resultados que temos vindo também a observar ao longo destes anos, mas que continuam presentes e que são dificuldades, obviamente que sim. Depois, outras dificuldades que nós sentimos são as respostas sociais, que são claramente insuficientes, nem sempre são adequadas, nomeadamente na aquisição da habitação. Portanto, o problema da habitação social é um problema grave e que nós vemos diariamente. Aliás, nós temos aqui algumas casas que estavam em ocupação ilegal, que é algo também comum e que neste momento, por exemplo, as famílias não têm para onde ir. Portanto, mesmo famílias que já estão em lista de espera, são listas de espera muito demoradas, portanto, que é difícil também nós, enquanto projeto, tentarmos auxiliar numa resposta, por exemplo, quando nós tentamos, junto com esta comunidade, estabelecer projetos de autonomia de vida, fica muito difícil quando não temos estas respostas tão básicas como o acesso à habitação. Outras respostas sociais que acabam por ser também difíceis é no apoio à criação ou no apoio ao emprego. Portanto, esta comunidade, esta população em concreto tem muita dificuldade também pelas baixas habilitações escolares que têm, as competências também, obviamente que sim, mas muitas das vezes também pelos preconceitos que ainda existem na sociedade. Sim, as oportunidades exatamente. Não são iguais. Exatamente, a integrar no contexto profissional esta população. Portanto, no fundo, tirando esta questão mais estrutural do projeto não ter a continuidade que nós desejaríamos, estas respostas sociais que são insuficientes e muitas das vezes não são em tempo útil, é o nosso grande obstáculo atualmente. Certo. E em projetos como o Escolhe Amar Mais, que importância é que tem o voluntariado? Tem importância neste projeto? Muita importância, até porque a nossa equipa, os nossos recursos humanos são reduzidos. Nós temos mais de 200 participantes, portanto nós temos aqui uma amostra bastante significativa daquilo que é o nosso trabalho no terreno de forma diária. Portanto, nós somos 4 técnicas, nós temos um voluntário, peço desculpa, e portanto o acesso também aqui a este dar o nosso tempo, nomeadamente ao nosso projeto, é para nós uma grande mais-valia, porque efetivamente conseguimos fazer mais, chegar a um maior número de pessoas, se aumentarmos os nossos recursos humanos.
Portanto, todos os voluntários que queiram fazer parte do nosso projeto são muito bem-vindos e podem ter a certeza que são muito bem recebidos por toda a nossa comunidade. E isto é algo que também gostava de salientar desde o primeiro dia, embora existam aqui muitas pedras que foram partidas e que vão continuar a ser, mas desde o primeiro dia toda esta comunidade nos recebeu de uma forma muito calorosa. Muito calorosa, portanto nós nunca sentimos receio, nunca sentimos por parte desta comunidade, obviamente que existem aqui e se calhar aqui algumas dúvidas, algumas frustrações que nós tentamos dar resposta, mas de uma forma geral sempre fomos bem acolhidos e portanto relativamente à questão que me fez, o voluntariado é muito importante, o nosso projeto vive com a doação do tempo deste nosso voluntário e, portanto, convido pessoas que possam e que tenham tempo para dar, para vir fazer parte do nosso projeto, que com certeza que é uma experiência que os vai enriquecer para o resto da vida. Partindo agora desse seu apelo e desse seu convite, pergunto-lhe que trabalho é que fazem então os voluntariados, os voluntários? Os voluntários. Os voluntários, no fundo, acompanham as nossas atividades diárias, portanto, nós temos atividades que iniciam às 9 da manhã e terminam às 19 horas da tarde, de segunda a sexta, como já referi, e, portanto, o voluntário acompanha os técnicos no desenvolvimento de todas as nossas atividades, desde o acompanhamento ao estudo, ir buscar os meninos à escola, no final do dia acompanhar as técnicas quando deixam os meninos em casa, nas atividades performativas, no desenvolvimento de atividades que nós vamos fazendo no contexto do empreendimento ou quando nós temos, por exemplo, saídas, nos laboratórios que vamos tendo de parentalidade positiva. Por exemplo, quando nós tivemos aqui esta necessidade de aumentar as competências digitais, também foi um auxílio muito poderoso, portanto, todas as atividades que são desenvolvidas, a pessoa que está connosco a fazer voluntariado está inserido nas mesmas, portanto, tem um papel tão ativo como qualquer um de nós. Uhum. Para terminar, pergunto-lhe o que é preciso, o que é que falta para que haja mais projetos e iniciativas como este, noutras comunidades que certamente também precisam no nosso país. O que é que falta, o que é preciso para surgir este tipo de projetos? Os apoios financeiros, esta sustentabilidade efetivamente que nós necessitamos para implementar um projeto com estas características, porque efetivamente necessitamos de alguma disponibilidade financeira para conseguirmos ajudar, para conseguirmos desenvolver as nossas atividades, para conseguirmos inovar, para conseguirmos potenciar as oportunidades que fazem parte da missão deste projeto. Portanto, é necessário efetivamente começarmos a repensar nestas poucas medidas, estas poucas respostas sociais que existem, nomeadamente ao nível de projetos desta tipologia. Portanto, quanto mais respostas existam, menos necessidades nós vamos encontrar na nossa população, nomeadamente nesta população desfavorecida que nós atuamos, mas em tantas outras, como dizem bem, que existem espalhadas pelo nosso concelho e por Portugal continental e ilhas e que necessitam de apoio, que necessitam de voz, que necessitam de alguém que esteja presente para as ouvir, para as auxiliar, para as orientar. E muitas das vezes até e só o facto de ouvir e dar colo e de gerir algumas emoções. Portanto, isto às vezes é suficiente não para resolver o problema, mas para minimizar o impacto do mesmo. E isto é a verdadeira mudança, é o efeito dominó, não é? Muito obrigado, Joana, pela sua Obrigado disponibilidade. eu e em nome de toda a minha equipa agradeço a oportunidade de falarmos um bocadinho acerca do nosso projeto Escolhe Amar Mais. Muito obrigada. Obrigado eu e vemo-nos no próximo programa. Até lá.